ao meu lado recebemos a doutora em psicologia Marília Dantas. Bom, está chegando o final de ano, e o final de ano sempre promove nas pessoas, não é, uma diversidade de emoções. Tem gente que fica muito alegre porque vai confraternizar, vai encontrar os amigos, vai encontrar os parentes, mas também tem aquelas pessoas que ficam ou cansadas, porque o mês de dezembro é um mês muito corrido, onde as pessoas precisam encontrar com todo mundo, fazer o fechamento do trabalho, fazer o fechamento na família, de festas, amigo oculto, e tem também aquelas pessoas que já perderam seus entes queridos, não é? Que acabam tendo aí uma sensação de nostalgia e acabam ficando tristes nesse período do ano. Então recebemos a doutora em psicologia Marília Dantas, que vai tentar aí, que vai nos ajudar, né, a dar dicas para as pessoas que têm esses sentimentos conflitantes nesse período do ano. Olá, Marília, como vai? Eu chamo Marília ou chamo doutora Marília? Boa tarde, tudo bem? Luciane. Tudo bem. Marília, pela sua experiência em consultório, essa época de final de ano, Natal, Ano Novo, é um período que as pessoas ficam mais tristes, né? As pessoas reclamam mais no consultório, para quem faz análise, para quem faz psicoterapia, ou é um período que dá uma motivação a mais? Olha, Luciane, tem pessoas de todo tipo, como você acabou de comentar. Claro que final de ano é sempre um momento de um balanço. Quer dizer, como é que foi o ano, quais as perspectivas para o ano seguinte, o que foi feito, o que não foi feito, o tempo que passou. Eu acho que a questão central da vida humana é o tempo, né? O tempo é angustiante porque é alguma coisa que, uma vez que passa, a gente não pode retomá-lo, voltar com ele. Então, ele é trágico, não tem solução. Ele passou. Então, essa época do ano é realmente propícia para esse tipo de análise, nos consultórios e, enfim, na vida em geral, né? Agora, na sua opinião, essa questão de dezembro provocar nas pessoas um sentimento nostálgico, é por ser uma condição natural do ser humano, porque as pessoas, enfim, a vida passa, as pessoas vão perdendo aí seus entes queridos, seus familiares, ou isso vem se agravando, na verdade, nesse período, nessa contemporaneidade que a gente vive, na correria, que na verdade tem muita competitividade profissional, tem também que você tem que trabalhar em casa, trabalhar na rua, tem que fazer várias coisas ao mesmo tempo, e isso acaba agravando aí esses sentimentos de cansaço, esses angustiantes também no final do ano. O final do ano ele junta simbolicamente dois eventos muito marcantes. Primeiro, o término do ano, porque você imagina se a gente não contasse os anos, Luciane. Tem toda essa questão de um ciclo que se termina, outro ciclo que vai se iniciar. Então temos o final do ano e temos, para o cristianismo, né, o Natal. E Natal lembra família, que lembra infância, que lembra aconchego, segurança, acolhimento. Então, são duas épocas muito importantes simbolicamente para o ser humano. Interessante que ontem a gente estava falando sobre alguns filmes, porque ano que vem vai ser comemorado, né, o centenário do início da Primeira Guerra Mundial, e tem um filme muito interessante chamado Feliz Natal, onde, no meio do bombardeio da guerra, primeiro 1914, primeiro Natal, eles param de lutar e se confraternizam. Isso é inspirado numa história real, né? Então, assim, eles saem da trincheira e vão comemorar o Natal, vão cantar, vão se abraçar. Um desejo engraçado, né? Porque, por um lado, desejo de conquistar, os dois desejos humanos básicos, desejo de conquistar, superar limites, vencer, e um outro que é um desejo de segurança, proteção, acolhimento, amparo, né? Então, pessoas que estão em situação de desamparo, obviamente que esse final de ano torna-se mais pesado para elas, né? Porque toda essa simbologia, todo esse estado de espírito vem com o término do ano e com o Natal também. E aí, aquela pessoa que está em casa meio tristinha, meio desanimada, não é? Porque está sentindo aí, sente mais essa ausência, né? Nessas datas comemorativas, Dia dos Pais, Dia das Mães, Páscoa, Natal, principalmente. Como ela pode lidar com esse sentimento? Que dica que você daria para essa pessoa, para ela lidar com esse sentimento e passar pelo mês de uma forma mais positiva, né? E menos autodestrutiva, vamos dizer assim? A dica não é minha, a dica é do Freud. A gente tem um fenômeno fantástico que é a transferência. Transferência de afeto. Quantas pessoas, Luciane, amigas nossas,
são mais presentes afetivamente na nossa vida do que muitas vezes até familiares, né? Pessoas que perderam seus entes queridos, que estão em momento de solidão e vivendo um sentimento de desamparo, o que a gente sugere é faça amigos, né? Quer dizer, recupere o vínculo afetivo com a vida, com pessoas, com atividades que sejam prazerosas, que concebam assim sentido à vida. Porque realmente a vida, você sente que a vida é uma vida feliz se ela tem sentido para você. Né? Porque a priori ela não tem sentido nenhum. Somos nós quem vamos construindo ou não esses sentidos ao longo da nossa vida. Então, a dica, né, sinta-se pertencendo a uma causa, a um grupo de amigos, realize sentidos na sua vida. Busque sentido. Busque é um termo bem exato, interessante. Porque exatamente nesse período do final do ano, as pessoas ali acabam se reunindo por conta da grande diferença social no Brasil, as pessoas acabam se reunindo, sejam de religião ou não, para que possam aí amparar pessoas que estão nas ruas, não é? Para poder compartilhar um pouco desse sentimento de solidariedade, porque também é uma coisa do despertar do final do ano, né? E acabam fazendo alguma coisa do tempo delas e da vida delas nesse dia, para que, enfim, não fiquem embotadas, né? Para que possam ali compartilhar um pouquinho do que elas têm. Exatamente, né? E o próprio ato de solidariedade, quer dizer, quando você tem a oportunidade de ajudar alguém, você sabe que isso volta na forma de felicidade, de prazer, de recompensa, gratificação internos. Então, realmente é o afeto. Tem até uma questão de produção de serotonina, não é? Não sei se... Tem, quer dizer, não há como, né? Essa dicotomia corpo e mente, ela já foi para o espaço há muito tempo. Uma vez eu li um livro do Dalai Lama, ele falando exatamente sobre isso, que as pessoas quando a pessoa pratica uma boa ação, aquilo acaba, quimicamente, acabam se transformando o organismo da pessoa, a pessoa acaba ficando mais feliz de alguma maneira, porque ativa ali uma produção de serotonina. É verdade. O Lacan tem uma frase que eu acho muito interessante, a doença são palavras não ditas. Né? Então, em última análise, é a questão do afeto. Aquilo que você não falou, não tem coragem, fale, diga. Essa época é propícia para reencontros, para retomadas de relacionamento, se houver, obviamente, afeto e sentido naquele relacionamento. Isso, aí a gente começa a falar sobre um outro caso, que é aquele povo que, na verdade, ele sofre não pela ausência, mas pela presença, porque tem que confraternizar ou com os parentes, ou então com o pessoal da firma, do trabalho, obrigatoriamente tem que estar ali naqueles eventos, que muitas vezes pode não acabar em festa, né? Pode acabar em atrito. Então, há uma obrigatoriedade nisso tudo? Assim, como é que a sociedade vê quando a pessoa diz, não, poxa, aquele lugar não me faz bem, eu acho que eu não vou ficar ali. Ou não, isso é importante que a pessoa tente resolver ali naquele grupo, seja familiar ou de trabalho, e tente se exercitar, talvez, naquele grupo. Olha, Luciane, nós vivemos em sociedade, né? Então, os relacionamentos humanos são a maior fonte de prazer e também a maior fonte de desprazer. Claro que a gente não pode sair por aí fazendo o que a gente quer, na hora que a gente quer, do jeito que a gente quer. A gente tem todo um código, um protocolo, né? Por exemplo, no trabalho, eu não sou obrigada a ter um afeto, eu estou falando no sentido afetivo mesmo por alguém, mas eu sou obrigada a ter respeito, cordialidade, educação. Então, isso tudo me dá... Quer dizer, para mim, isso tudo pode ser negociado, sabe? Quer dizer, também não fingir, mas um pouco de flexibilidade para lidar com certas questões e situações sociais que também fazem parte da vida. Afinal de contas, a vida não... ela não existe só para nos satisfazer nos nossos desejos, né? Então, é uma via de mão dupla. Você acha, porque você, além de ser doutora em psicologia, fazer clínica, né, fazer atendimento em clínica, você também tem aí esse lado de consultoria em RH, de seleção. Temos sim. E você acha que no trabalho, a pessoa que não frequenta lá aquela festividade de final de ano, ela pode ser mal vista? A festividade de final de ano, ela não é uma obrigação do trabalho da pessoa, ela é um ato social.
né? Mas a gente entende também, Luciane, que muito das políticas que se passam no interior das organizações são devidas à participação da pessoa nesse extrato social que são as organizações. Tá? Quer dizer, a pessoa não precisa estar ali de corpo e alma absoluta, mas se ela ponderar um pouco, ela vai ver que certas obrigações elas são importantes, porque, afinal de contas, a vida é uma troca. Né? Quer dizer, a gente troca desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente dorme. E quando a gente está dormindo, a gente também sonha, né? Quer dizer, trocas, desejos de trocas. Então, não há como escapar disso. Bom, outra questão também, outro caso, é aquela pessoa que de repente passou ali pela vida, pelo ano, não é? Cheio de expectativas. Queria casar, queria ter filho, queria mudar de emprego, ser promovido, e aí chegou dezembro, nada disso aconteceu. Como lidar com essa frustração e essa insatisfação, assim, no final do ano? Que tem esse, é o balanço, né? Bom, eu acho interessante que a gente faça realmente uma análise e pondere se a nossa ambição está muito acima das nossas reais possibilidades. Né? Porque tem gente que faz aqueles planos imaginários, estratosféricos, fantásticos, mas na realização concreta não se dá. Quer dizer, ou ela revê porque a distância entre a ambição e a não capacidade, esse espaço chama-se frustração. Tá? Ou você revê e faz planos mais reais, ou esforça-se um pouco mais para atingir os planos. Quer dizer, é uma questão de fazer uma análise. Lembrando que a gente está aqui só falando de uma forma superficial sobre todos esses casos, porque o Sim. importante mesmo é a pessoa buscar aí uma análise, buscar uma psicoterapia para ter uma visão mais ampla de si mesmo. A gente está só falando aqui daquela pessoa que está ali com dificuldade, que de repente nesse momento pode não estar ali com um orçamento muito bom para que possa buscar aí uma análise, mas é sempre importante ver o todo, não é? Não só esses pontos aí separados. Né? E a gente tomando em consideração uma sociedade de consumo, né, quer dizer, que exige, que seduz, na verdade, que nós tenhamos sempre o último modelo de qualquer coisa, o que a felicidade esteja necessariamente atrelada à posse de certos bens, a um tipo de vida, escapar um pouco dessa lógica é fundamental. Porque essa lógica realmente ela vai sempre nos deixar com aquele sentimento de insuficiência. E a insuficiência é um prato cheio para a frustração. E aí passa o Natal, chega o Ano Novo, né? E como a pessoa... E aí começa a pessoa... Bem, já conseguiu se reunir ali com a família, já se reuniu com as pessoas do trabalho, enfim, já passou por esses obstáculos, no caso de ser um obstáculo na vida da pessoa. E aí vem o Ano Novo, onde todo mundo começa a pensar nos planos para 2014. Não, 2014 eu vou parar de fumar, 2014 eu vou emagrecer, 2014 eu vou mudar de emprego, 2014 eu vou fazer várias coisas que eu não fiz em 2013. É verdade. E como é que a pessoa pode, de repente, levar o próximo ano aí de uma forma focada para que ela não perca, não é, essas primeiras ideias logo no finalzinho de 2013, para que ela consiga aí manter metas e chegar no final de 2014 um pouco mais satisfeita, vamos dizer assim. Porque você mesmo falou, a gente está num período de muito consumismo, de muita comparação com o outro, não é? Então, assim, é muito difícil você simplesmente se deslocar, né, de um todo, onde um tem, o outro não tem, o carro do outro é melhor, a minha casa é assim ou é assado, e pensar, não, mas eu atingi as minhas metas, comparar-se a si mesmo. Né? Sim, exatamente. E aí, como é que essa pessoa pode lidar durante o ano, para não perder o foco? É que a gente estava falando, né? Por exemplo, a semana termina, o dia termina, né? O mês termina, o ano termina. A gente tem essa necessidade de terminar, porque se a gente não tivesse essa temporalidade vivida dessa forma, a gente ia enlouquecer. Tá? Então, exatamente essa ideia do término é a ideia de um recomeço. Ela é simbolicamente importante, né? Mas ela não é o bastante para que as pessoas realmente passem
ao ato no sentido de realizarem concretamente os seus desejos. Então, se é o segundo, terceiro ano, que eu penso sempre nas mesmas metas e eu não consigo, quer dizer, seja por que motivo for, não vai ser porque o ano vai terminar e um outro vai começar que magicamente eu vou, por exemplo, parar de fumar. Eu tenho que descobrir, tentar entender as razões mais profundas, né, que me mantêm atrelada ao vício de fumar. E aí isso não vai mudar com o passar do ano, né? Talvez assim uma boa meta para o início de um novo ano seja fazer uma análise. Fazer uma análise. E aí a pessoa que está em casa, se ela quiser de repente procurar por você para saber um pouco mais aí, de repente ela está com essa meta de fazer a análise ou fazer aí uma seleção na empresa dela. Sim, sim. Aí como é que ela pode entrar em contato com você? Ela pode entrar em contato com a gente através do telefone 2231-6862. Tá? Nós estamos no SEAC, na Rua Visconde de Uruguai, número 344, Valparaíso. Estamos à disposição. Ok, mais uma vez, eu já entrevistei tantas vezes a Marília, mas é sempre um show de bola quando ela concede uma entrevista para mim, porque eu sempre aprendo muito. Mais uma vez eu agradeço pela sua presença e espero você aqui outras vezes. Obrigada, Luciane, muito obrigada e boa tarde. Boa tarde.